enorme. Leia de novo o testemunho da Leila e tal. E eu fiquei meio pensando, e quando eu hoje fui ver os testemunhos, a Leila tinha inclusive me relatado mais detalhes a respeito do que é a graça de Deus na vida dela. Então, para quem ouviu ontem, eu vou contar novamente, só para fazer sentido, e vocês vão perceber o que de fato é a palavra de Deus na vida de uma pessoa, como ela traz ressurreição à nossa vida. Então, eu começo contando novamente o testemunho da Leila, tá bom? Ela diz assim: eu me chamo Leila Teixeira, moro na zona rural, em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. Eu conheci o Sorrindo para a Vida no pior momento da minha vida. Minha filha de 6 anos de idade havia falecido. Foi picada por um escorpião quando brincava no quintal de casa com os irmãos. Comemoramos o aniversário dela, a Jaque, em um final de semana antes. Ela faleceu 8 dias depois do aniversário. Eu estava praticamente sem rumo, sem direção. Tive um quadro grave de depressão. Não consegui morar na mesma casa. Fiquei perambulando na minha casa e fiquei perambulando na casa de parente. Uns dias aqui, outros dias ali. Eu tinha ainda 2 filhos, o Davi com 2, na época, e a Letícia de 9. Mas nem isso era o suficiente para que eu tivesse força para lutar. E um dia, mudando de canal de TV, involuntariamente, coloquei no Sorrindo para a Vida. E eu havia me perguntado, e havia perguntado para Deus, se aquela dor teria um ponto final. E o Márcio Mendes disse, naquele dia, todo sofrimento tem um ponto final. E eu fiquei deslumbrada e senti que Deus estava respondendo à minha pergunta. A partir daquele momento, eu desisti de controlar a tristeza por mim mesma e me joguei nos braços de Deus. Ali, no meio daquela dor terrível, eu conheci Deus de perto e eu fui melhorando a cada dia. Ali, eu entendi que a Jaque não voltaria mais para mim, mas que um dia eu iria até ela, onde ela está. O Sorrindo para a Vida é o meu sustento. Que Deus abençoe a todos vocês. E ela continuou hoje no testemunho. Val, eu de fato perguntava para Deus. Eu gostava de escrever, então eu perguntei para Deus. Eu escrevi uma carta para Deus. Eu não sabia se Deus existia. Na verdade, eu sabia, mas eu não o conhecia. E naquela resposta do Márcio Mendes, eu entendi que Deus havia respondido à minha pergunta. E aí eu me apaixonei pelo programa. Eu pude perceber que Deus falava comigo através de vocês. Eu lembro que outros dias o Márcio estava inspirado, falando com Deus, falando de Deus para mim. Para vocês terem uma ideia, eu tinha a Bíblia em casa, mas para mim era um livro qualquer. Nem o Salmo 90 eu conhecia. Eu lembro que quando eu li pela primeira vez, eu li em lágrimas, porque eu reconheci que era a oração mais linda e mais completa que eu havia visto na vida. E fiquei imaginando como era, de fato, toda a palavra de Deus. E desde então eu acompanho vocês. E o Sorrindo para a Vida me fez entender a graça que é ter a palavra de Deus em nossas vidas. Enquanto eu viver, prometo ajudar a Canção Nova, nem que seja com um pouquinho. Eu não tenho muito, porém nada me falta, e isso também aprendi com vocês. E Deus não deixará faltar para que eu possa contribuir com esta obra linda, que é alimento na vida de muitas pessoas. Obrigado por me revelar a Canção Nova. Obrigada, Canção Nova, por me revelar a Jesus. E obrigada, Jesus, por me revelar a Canção Nova. Deus abençoe a todos vocês, e é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Até me arrepiei aqui com algo que ela disse. Enquanto eu viver, eu sempre vou ajudar a Canção Nova. Porque do mesmo jeito que a gente fala, Deus fala com as pessoas por meio da gente, Deus fala com a gente por meio das pessoas. Sim. E essa semana eu estava conversando com alguns irmãos meus aqui de comunidade, e eu dizia para eles exatamente isso. Só tem 2 maneiras de eu parar de ajudar a Canção Nova. Uma delas é se ela acabar, a outra é se eu morrer.
Porque enquanto eu viver, eu vou estar com esta obra, eu vou ajudar esta obra. Porque a Canção Nova é de Deus.